Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito obrigado pela sua companhia, tenha um excelente dia. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o mercado internacional da carne suína. Vamos falar também sobre economia na Marfrig e também da economia da Bunge. Você vai acompanhar o comentário de Rafael Poiani, analista da Scott Consultoria, que vai falar sobre mercado pecuário. E vamos falar também sobre o mercado do trigo e além da alta das commodities que estimulam investimentos em novas áreas de produção rural. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o comércio internacional de carne suína. Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, a expectativa é de que até 2022 o comércio internacional de carne suína atinja 12,7 milhões de toneladas, 2% superior à estimativa para 2021. Essa projeção indicaria uma recuperação, já que para este ano o mesmo Departamento de Agricultura americano concluiu que será alcançado um comércio global na casa de 12,4 milhões de toneladas, o que refletiria uma contração de 0,4% em relação ao ano passado. A agência americana previu que em 2022 a China vai continuar sendo o principal importador desse alimento do mundo, com compras de 4,7 milhões de toneladas, o que indicaria um aumento de até 5,5%. O maior fornecedor internacional de carne suína será a União Europeia, com embarques de 5 milhões de toneladas, volume 2% superior ao previsto para 2021. Na lista dos principais exportadores, os Estados Unidos continuarão com uma comercialização que chegará a 3,3 milhões de toneladas, resultado de um crescimento ano a ano de quase 3%. O departamento americano concluiu que o terceiro lugar nessa categoria seria o Canadá, embora com um aumento mais limitado de 0,9% sobre o que era esperado para o final de 2021, que chegaria a 1,5 milhão de toneladas. E agora vamos falar sobre a economia da Marfrig. A Marfrig Global Foods, ela reportou agora um lucro líquido de 1,6 bilhão de reais no terceiro trimestre, uma expressiva alta de 148,7% ante o mesmo período do ano passado. Em meio a fortes resultados da operação da empresa na América do Norte, conforme o balanço que foi divulgado agora. O lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, conhecido como EBITDA, ajustado, ele somou 4,7 bilhões de reais no período, com um salto de 115,6% no ano a ano, sendo que 95% do valor se deve ao EBITDA da unidade norte-americana, que compensaram as adversidades aqui no Brasil. A operação América do Norte, liderada pela Americana National Beef, registrou novos recordes de resultados, beneficiada pela recomposição dos estoques da cadeia de food service. O cenário econômico ainda impulsionado pelos estímulos financeiros do governo federal e pela sazonalidade do período. Segundo o CEO da unidade norte-americana, Tim Klein, o terceiro trimestre é historicamente o mais forte na região. Em 2021, porém, além de aumentar o volume de vendas no período, a companhia também foi beneficiada por um incremento de preços nos Estados Unidos e nos mercados internacionais. E agora eu vou comentar também sobre a economia da Bunge. A Bunge elevou a sua perspectiva de lucro, ajustado para o ano inteiro pela terceira vez em 2021, com a empresa de commodities agrícolas dos Estados Unidos se beneficiando do aumento da demanda por alimentos e combustíveis renováveis após o alívio de algumas restrições da pandemia.
Os resultados da Bung mostraram uma perspectiva mais recente de como os maiores comerciantes de grãos do mundo enfrentaram a pandemia do coronavírus e as mudanças que ela desencadeou na demanda por alimentos e combustível, à medida que os consumidores preparavam mais refeições em casa e evitavam viagens desnecessárias. O lucro líquido da Bung, ele aumentou para 653 milhões de dólares, ou seja, 4,28 dólares por ação no trimestre encerrado no dia 30 de setembro, ante 266 milhões de dólares ou 1 dólar e 84 centes por ação um ano antes. A receita totalizou 14 bilhões de dólares em comparação aos 10 bilhões de dólares de um ano antes. E agora você vai ficar com o comentário de Rafael Poiani, ele é analista da Scott Consultoria, que vai comentar sobre o mercado pecuário. Confira. Olá, me chamo Rafael Poiani, sou zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria e hoje eu vou falar da relação de troca do caroço de algodão com o boi gordo nas praças paulistas. A colheita do algodão já foi finalizada no Brasil e com isso a maior disponibilidade de pluma e de seus coprodutos no mercado interno possibilitaram recuos nas cotações, principalmente do caroço de algodão. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, em São Paulo, a tonelada do caroço de algodão está sendo comercializada em média a R$ 218,57 por tonelada, sem o frete. Houve um recuo de 6,5% na comparação com a média de setembro. E, em relação a outubro de 2020, o insumo está custando 77,6% a mais este ano. Entrando na relação de troca, em São Paulo, a relação de troca está em 7,68 arrobas de boi gordo por tonelada de produto. E essa relação piorou 6,6% em relação a setembro passado. Isso se deve à queda mais sutil do insumo frente à queda mais expressiva do boi gordo. No acumulado de 2021, a relação de troca piorou 62,5% para o pecuarista, ou 2,95 arrobas de boi gordo a mais para comprar uma tonelada de insumo. Para o curto prazo, a expectativa é de preços andando de lado, com tendência de queda, em função da maior disponibilidade do produto no mercado e a demanda um pouco mais fraca nessas últimas semanas. Por hoje é só, muito obrigado. E agora vamos comentar sobre o mercado do trigo. Os preços do trigo estiveram firmes no Brasil nos últimos dias, segundo informações do CPEA. A sustentação veio especialmente da alta da paridade de importação. Devido à valorização do dólar frente ao real e também do aumento dos valores externos do cereal. De acordo com pesquisadores do CPEA, no geral, a liquidez segue baixa no Brasil, com as atenções estão voltadas para a colheita, que tem sido interrompida por chuvas, sobretudo na região do Rio Grande do Sul. Conforme os dados do boletim informativo do CPEA, além disso, alguns agentes estão preocupados com a baixa qualidade de parte do trigo colhido. Muitos produtores também estão afastados do mercado e na expectativa de preços maiores, fundamentados na valorização do dólar. E agora eu vou comentar sobre imunizantes contra a febre aftosa. A procura por vacinas por imunizante contra a febre aftosa aumentou significativamente, cerca de 50% dos estados brasileiros, já que a segunda etapa de vacinação começa a partir agora de novembro. O principal fator para a baixa demanda do produto é devido a algumas indústrias terem deixado de fabricá-lo. E segundo o diretor de pecuária da VetBR, distribuidora de produtos para a saúde animal, o Carlos Venâncio de Camargo, ele disse que a preocupação com o atual cenário de baixa oferta no mercado causou a procura antecipada do produto. E normalmente os pecuaristas começam a realizar seus pedidos em meados de outubro, para garantir o produto em novembro. Mas neste ano foi diferente. Existe um desabastecimento geral da cadeia, algumas indústrias deixaram de produzir e o volume de imunizantes nos estoques dos distribuidores está baixo. A procura antecipada pelo produto aumentou já no início de outubro.
A imunização contra a febre aftosa se inicia em novembro. Até o fim do próximo mês deverão ser vacinados 78,3 milhões de bovinos e bubalinos em todo o território brasileiro, com exceção de alguns estados e regiões que já suspenderam a vacinação. E depois do intervalo nós vamos falar sobre a alta das commodities que estimulam o valor de terras e de investimentos em novas áreas de produção rural. É um minutinho só, nós voltamos já. Gabriela Spanik. Fica à vontade, Rebeca. Nossa diva está de volta às novelas, como a amiga sincera de todas as horas. Essa mulher tá decidida a destruir seu casamento. Vem aí, Se Nos Deixam, nas noites do SBT. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento é para você que doa esperança. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre. Começa cedo numa máquina da Camagre, trabalhando a terra ou tratando o gado. Produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado. Não deixe a fome espantar a esperança das nossas crianças. A solidariedade é um gesto de amor ao próximo e você pode fazer a sua parte. Vamos realizar juntos os sonhos de milhares de crianças e adolescentes? A nossa proposta sempre foi arrecadar brinquedos e realizar sonhos. Mas esse ano, devido à pandemia, a gente também vai estar arrecadando alimentos não perecíveis. E você pode estar fazendo essa doação em qualquer posto de arrecadação. Participe dessa campanha. Faça a sua parte. Nos ajude a transformar essas doações em esperança para milhares de crianças. Procure um dos pontos de coleta e faça a sua doação. Campanha Natal dos Sonhos. Apoio TV Serra Dourada e Rádio 99,5 FM. Eu estou de volta e agora nós vamos falar sobre água. Você está precisando de água na sua propriedade? A Europoços Artesianos tem a solução. É uma empresa especializada em perfuração de poços artesianos, tem uma equipe de profissionais altamente qualificada, presta um excelente atendimento e executa todos os serviços com responsabilidade e segurança. Utiliza equipamentos de última geração com a mais alta tecnologia, com perfurações de poços de até 400 metros de profundidade, com qualidade e rapidez, faz perfurações em até 24 horas. Pode confiar na Europoços Artesianos. Essa eu conheço e indico. A Europoços Artesianos atende em todo o estado de Goiás. E agora vamos falar sobre o mercado do boi gordo. O mercado físico do boi gordo registrou preços mais baixos nesse início de semana, segundo analistas das Safras e Mercado, o Fernando Iglesias. Os frigoríficos seguem buscando negociações em níveis mais baixos de preço. O mercado atacado em queda colabora com esse quadro.
o que tende a ampliar a pressão sobre os preços. O confinador tem muitas alternativas nesse momento, pois as tentativas de retenção de oferta esbarram no elevado custo de manutenção dos animais nos confinamentos. Somado a isso, a incidência de chuvas na região centro-sul do país é outro empecilho, dificultando o manejo. Em relação à China, o governo brasileiro segue buscando avançar nas tratativas para, enfim, destravar o alto embargo que tanto prejudica o mercado pecuário. Entretanto, é necessário ler as entrelinhas. A China parece muito interessada em renegociar contratos de importação e possivelmente direcionar parte da sua demanda para o consumo de carne suína em um ano pautado por uma queda muito agressiva dos preços da carne de porco no mercado local. E agora eu vou conversar com Frederico Mesquita. O Frederico Mesquita, ele é gestor executivo da Urbis Fazenda. E nós vamos falar de um tema interessante, nós vamos falar sobre a alta das commodities que estimulam investimentos em novas áreas de produção rural. Frederico Mesquita, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa, muito bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, bom dia, e você? Nós estamos levando a vida, né? Tá bom, tá jóia, tá perfeito. Agora está começando a chover, né? A coisa está começando a melhorar. Isso. Bom, Frederico Mesquita, gestor executivo da Urbis Fazendas. Nesses 3 últimos anos, o setor agropecuário deu assim, uma mexida na nossa economia, fez aí uma revolução, vamos dizer, comercial, abriu muitas portas, perspectivas, e é claro que com isso a terra também valoriza e valoriza muito, né? Isso, é verdade. E é assim mesmo que está o mercado valorizado? De outubro para cá, deu um boom assim, de valores bem expressivos, né? Então, assim, o que aconteceu? Quando deu esse boom, o mercado, ele melhorou muito em questão de valores de terra e a demanda aumentou bastante nesse período. E vem aumentando, vem só crescendo, né? A demanda a procura por terra, né? Porque também bem rentável, né? O que acontece é o seguinte, o negócio da terra é talvez o melhor negócio que existe na terra. Sim. Né? No mundo hoje, é você fazer investimento em terra. E com as commodities, soja, milho, carne muito valorizado, um mercado superaquecido, é óbvio que quem tem dinheiro vai investir naquilo que realmente está dando. E a terra, não resta dúvida, é um ponto de apoio muito grande e muito rentável, né? Principalmente para quem beneficia essa terra, né? Para quem vive... Isso, então a gente tá vendo muito a pessoa que às vezes nem não é do ramo de fazendas, né? Eles estão entrando para esse nicho, setor, né? Esse setor, pela rentabilidade da questão de arrendamento, né? Sim. Essa lucratividade que está tendo, né? No setor. Então, às vezes um médico, um empresário que não é do ramo, ele está querendo entrar. Então, a demanda aumentou bastante para esse tipo de negócio. Agora, a Urbis é uma mega empresa, uma empresa muito antiga já em Goiás, no estado de Goiás. Ela atua também em outros estados ou só em Goiás? Não, atua, na verdade, com fazendas a gente atua no Brasil inteiro. Brasil inteiro, isso. né? Por exemplo, aqui em Goiás hoje, ou na região centro-oeste, qual é o estado que é mais valorizado ou a coisa está tudo pau a pau e o melhor negócio da terra é a terra mesmo? É a terra. O negócio, assim, ele subiu muito de preço no Brasil, né? No Brasil inteiro. Não foi uma região específica. Uhum. Lógico que foi especificamente para áreas que são agricultáveis, né? Para lavoura. Claro. Então, assim, essa terra tem bastante procura, principalmente terra que está suja, né? Que a pessoa quer, às vezes compra mais barato, mas essa terra não está existindo no mercado mais. Essa terra ela está muito escassa, porque quem tem essa terra que está suja, ele geralmente, às vezes ele não teria o capital para poder investir, e hoje
ele não precisa desse capital para investir, ele arrenda ela por 5 anos no mínimo, né? A pessoa que arrenda vem, põe ela pronta, né? Beneficia a terra e ela se valoriza. Então ele futuramente ele tem uma terra valorizada e pronta, né? Ô Frederico, eu não sei se o que eu vou falar é bobagem, mas veja bem, tem muita gente que às vezes tem um pedaço bom de terra lá, 100, 200, 300 alqueires, ele fala, não, eu já estou cansado disso aqui, eu vou vender, e vende. E tal, daí 1 semana, 2 semanas, ele fala, caramba, me arrependi, não devia ter vendido. E ele tenta recomprar isso aí. Quando ele tenta, o preço já deve ter estourado, né? Está acontecendo muito, a gente fala o efeito dominó, né? A pessoa, ela fala de vender, só que ela só vende se ela comprar outra. Ou porque geralmente quem quer vender, quem é o pecuarista mesmo, o agricultor, ele quer vender para às vezes aumentar ou comprar alguma fazenda que esteja mais próximo de alguma outra propriedade dele, né? Então, assim, melhorar a logística. Concentrar os negócios. Então, o que está acontecendo muito? A pessoa fala assim, eu vendo, mas só se eu comprar. Aí ele vai procurar outra, ele acha. Aí, nisso, o que está vendendo para ele também faz a mesma situação. O que acontece? Tem 5 negócios, um em cima do outro. Na hora que o lá de cima dá errado, cai todos, vira o efeito dominó que a gente fala, né? Bom, e terra hoje está sendo artigo de luxo? Ah, tá, né? Tá, não tá? Certeza. Independente, às vezes, até do tamanho, né? Pelos valores também já bem elevados, né? Regiões igual o Vale do Araguaia, que é uma região de só safra, lá não dá safrinha, alguns pontos em específico, né? Essas regiões já estão super valorizadas, né? Terra de 150 mil, 200 mil alqueiros já tem pedida, né? Então, assim, mas os negócios, igual eu falei, não estão sendo muito realizados, porque estão tendo muito pouca oferta, né? As ofertas que tem são dessa forma, estão acontecendo desse formato, né, de dominó. Então, o negócio não está realizando de fato, né? Uns ou outros, sim, mas está mais complicado essa realização. E no caso, quando nós estamos falando aqui de áreas produtivas, pecuária, agricultura, mas quando a gente parte para uma coisa menor, por um sítio, por exemplo, 20 alqueires, 10 alqueires, 15 alqueires, também está aquecido isso aí? Muito. Principalmente aqui no entorno de Goiânia, né? Que é na região nossa metropolitana, está tendo muita procura, até devido à pandemia. Muita gente que às vezes mora em condomínio, mora em apartamento, quer esse refúgio, né, para a família, de levar a família para o campo, para ter um acesso com o verde, com a natureza, né, com bichos, né? Então tá tendo muito essa procura. Claro, cada caso é um caso, cada região é a região, depende muito de uma propriedade para outra. Mas, por exemplo, no entorno aqui de 50, 80 quilômetros de Goiânia, um sítiozinho, 10, 20 alqueires, o que está valendo mais ou menos isso aí? É difícil de É muito dizer? peculiar, né? É muito peculiar, né? Porque, assim, tem sítios que para lazer, que já tem casa, já tem estrutura, depende muito também do acesso, da quantidade de água, se ela é plana, se ela é torta. Então, assim, tem muito detalhe, mas varia aí de 150 mil para cima, né? O alqueire? Então, assim, terra quanto menor, mais cara, né? Terra quanto menor, mais cara. Então, eu posso afirmar o seguinte, que está um mercado muito aquecido, independente do tamanho, porque tem gosto para tudo. E aquela velha propaganda, quando eu vim para Goiânia, lá em 1970 e qualquer coisa, tinha uma imobiliária aqui em Goiânia que falava assim, invista em terra, o melhor negócio da terra é a terra. E continua até hoje. Hein? Quem compra terra não erra, né? Quem compra terra nunca erra. É um ditado muito certo. E principalmente agora, né? É um imóvel que ele não deprecia, né? Não deprecia. Às vezes o imóvel rural, ele, nessa situação de hoje, eu acho que assim, tem aquela questão, o que vale e o que custa, né?
Hoje a pessoa, às vezes, como tá muito em ascendência, a pessoa está pensando assim, nossa, minha terra custa tanto, mas o que ela vale não é aquilo, né? Então, tem essa diferença, sabe? Por isso que... Eu tenho dito, inclusive a gente participa de muito evento, palestra e tal, eu tenho dito o seguinte, que hoje uma propriedade rural, é claro, você não pode também pegar 10, 15 hectares, mas mesmo assim, dependendo do que a pessoa for fazer lá dentro, ele pode ter um resultado financeiro muito positivo. Sim, porque tá tendo muita essa otimização, né? No caso, tem o pessoal que está fazendo aquele rotacionado, né? Pega uma terra de 10 alqueires plana e faz um rotacionado, cria 500 cabeças. Né? Cria mesmo. Então, assim, tira muito leite, mais confinado, tratando. Então, assim, essa otimização está acontecendo também em menores áreas. Você falou em otimização, nós fizemos uma reportagem agora, essa semana, não me lembro o dia exato, a pessoa tem uma fazenda de 7 hectares. Ele tira 1.500 litros de leite em 7 hectares. Dá mão de obra? Dá. Dá trabalho? Dá. Mas o que é que não dá trabalho? Entendeu? Quer dizer, 1.500 litros de leite hoje em 7 hectares é uma mega de uma fazenda. Até outro dia eu comentei com ele, encontrei com ele e falei, olha, se a gente der uma fazenda para você de 10 alqueires, então você tira 50 mil litros de leite, pô, do jeito que gosta de trabalhar. Então, ô Frederico, eu acho interessante essa conversa nossa, porque ela vem mostrar que o agronegócio é realmente o setor, vamos dizer assim, mais garantidor de negócios bons do que muitos outros por aí, que depende de uma série de coisas. E o agronegócio, por incrível que pareça, é 365 dias por ano, né? Com certeza. Agora, essa procura por investimento, ela está sendo muito grande. Sim. Assim, muita gente, igual como eu disse no começo... Você falou médicos, empresários... Médico, empresário, que não tem nada pessoas a ver que não são do ramo, estão procurando esse investimento por ser rentável. Então, assim, ele faz ele tem essa visão futura, né? Que ele vai fazer uma renda mensal e a terra dele vai estar valorizando. Né? Se ele paga, um exemplo, 10 milhões numa terra e ela está em pasto, ele arrenda ela por 10 anos, daqui a 10 anos a valorização dela vai ser muito expressiva. Se bobear, num prazo bem curto, ele paga esses 10 milhões de reais, né? Só com investimento. Compra outra, aumenta. Aumenta. Né? Hoje nós temos que colocar na cabeça o seguinte, até eu comentava com um colega nosso aqui de trabalho o seguinte, não vai parar de nascer gente. Isso. Esse pessoal que está nascendo, o novo, o médio, o grande, seja lá quem for, tem que comer alguma coisa. E alguém vai ter que produzir. E hoje, quem tem condições, quem tem todas as cartas na manga para garantir comida, para garantir sustentabilidade, é o Brasil. Com certeza. Entende? Então, quem investiu, investiu. Quem não investiu ainda, corre, porque daqui mais alguns, eu não diria, talvez mais uns 4, 5 anos, eu vou te falar uma coisa, vai ficar meio inviável você comprar terra, né? Está acontecendo muito também da pessoa ter o dinheiro e ficar procurando e às vezes procurar muita coisa detalhada e não comprar. E o dinheiro está desvalorizando. Nossa, né? Mas desvaloriza de um dia para o outro. Porque a terra, se ele compra uma terra com 10 milhões, se ele compra 200 alqueires, um exemplo, daqui uma semana, 2 semanas ele já não compra mais. Verdade, né? É verdade. Bom, eu conversei com o Frederico Mesquita. Frederico, ele é gestor executivo da Urbis Fazendas e nós batemos um papo aqui sobre terra. E, queira ou não, está muito valorizado e vai valorizar ainda mais. Frederico Mesquita, muito obrigado pela sua presença. Foi uma conversa legal, muito boa, esclarecedora. E eu espero trazer mais vezes aqui, tá ok? Obrigado. Faço gosto. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. Comece de onde você está, use o que você tem, faça o que você pode. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo.
TV Serra Dourada SBT Goiânia. Hoje, a partir das 4h45 da tarde, tem Atalanta e Manchester United pela Liga dos Campeões da Europa. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.